Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como trabalhar com campos registro NN, né? N para N num formulário de cadastro. Como alimentar esses cadastros auxiliares, né? Então, no nosso cadastro de clientes, nós temos um campo que é justamente derivado de uma tabela auxiliar de uma relação N para N. Vamos revisar primeiramente aqui o cadastro, né? O modelo de pessoas, e nós vamos conferir aqui que pessoa, existe pessoa, as tags e o relacionamento de pessoas com tags, né? Que é uma relação N para N. N pessoa, né? Uma pessoa pode ter várias tags, uma tag pode estar presente em várias pessoas. Então, esse aqui é justamente uma relação N para N que a gente pode preencher num formulário, né? Marcando quais são as tags que fazem parte da pessoa. Só que no lugar de gravar num campo da tabela de pessoas, nós temos que gravar numa tabela meio, né? Uma tabela intermediária. Então, esse campo tags da pessoa, ele habilitou aqui no formulário de uma forma diferente. Tá? Ele habilitou aqui um campo chamado model de gravação. Então, é um campo que vai listar para os usuários as tags da pessoa, mas vai gravar, na verdade, na tabela do meio, que é a pessoa tag. Sempre que você colocar um campo múltiplo aqui na tela, uma multicombo ou uma multisearch, por exemplo, né, você vai aqui e vai selecionar uma classe que você vai listar. Por exemplo, a classe, vamos pegar aqui, status da negociação, por exemplo. Só que nesse caso não habilitou a model de gravação. Por quê? Pessoa, que é a classe que eu estou aqui no formulário principal, não tem relação nenhuma com status negociação. Então não existe nem tabela intermediária entre as duas. Então tem que ter essa relação entre as classes para que eu possa ter no formulário um campo N para N. No caso do cadastro de pessoas, existe uma relação com a classe tag pessoa, por meio da pessoa tag. É uma relação de agregação. Como existe essa relação de agregação, né, que foi cadastrado aqui nos relacionamentos, no formulário de cadastro de pessoas, vai abrir esse campo diferente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um multisearch ou um multicombo, que é esse caso aqui, por exemplo, para a classe tag pessoa, eu vou selecionar os campos que o usuário vai selecionar na tela, mas ele vai listar aqui a model de gravação, que é a pessoa tag, que é aquela classe, né, a tabela intermediária. Mas ele só vai listar essa model intermediária porque existe uma agregação, uma relação entre pessoa e tag pessoa. Caso contrário, né, ele não faria isso. É isso que acontece no campo tag pessoa. Né? Ele está listando da classe tag pessoa, mas ele grava na pessoa tag, que é a intermediária. O fato de ter um campo na tela com essa definição vai também gerar modificações no código da aplicação. Por exemplo, o método edit, que é o que carrega os dados para o formulário, ele vai ter que ir no banco de dados buscar as tags daquela pessoa e jogar para o campo da tela, né? O campo do formulário que tem as tags, para ele, na hora de carregar o registro, ele trazer as tags daquela pessoa. E na hora de salvar, da mesma forma, ele vai pegar da tela que o usuário marcou de tags e jogar num objeto no IDs tags pessoas. E se a gente for olhar a classe de modelo de pessoas, você vai ver que tem justamente métodos para isso. Né? Nós temos o método getIDs pessoas, né? Que é usado, deixa eu voltar aqui, no edit, é usado esse método getIDs pessoas. Né? Esse método getIDs pessoas ele carrega um vetor com os IDs das tags das pessoas. E o setID tag pessoas, que é um método que recebe um vetor de IDs de tags, né? E grava dentro aqui do objeto temporariamente, para que depois, quando for gravado o objeto, né, ou for gravado o objeto pessoa no banco de dados, ele também grave aquelas tags juntos. Né? Então está tudo bem amarradinho. Né? Mas tudo começa com a definição do relacionamento, lá a agregação entre a pessoa e a tag, depois o preenchimento dessa model de gravação aqui, que é a intermediária. Tendo isso, o Creator vai gerar os métodos de edição e de salvamento modificados, porque ele tem que carregar na tabela auxiliar e gravar na tabela auxiliar também. Mas se você preencher esses campos da forma correta, você não vai precisar escrever código, né? Porque toda a amarração vai ser gerada automaticamente pela plataforma.